Graça e paz. Hoje, 1º de junho de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. O título da nossa meditação hoje é Encontro Inesperado. Atos capítulo 9, verso do 3 ao 5 diz assim: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Certa vez, o pastor Friedrich von Boderschitz, fundador das instituições Betel, passou por um prédio em construção. Alguns pedreiros que o viram passando, cheios de atrevimento, jogaram cal nele. Ele interrompeu brevemente a caminhada e disse, com toda a calma: O que vocês fizeram não foi contra mim, mas contra o Senhor Jesus. E continuou andando. À noite, alguém bateu à sua porta. Era um dos pedreiros. As palavras de Boderschitz tinham-no atingido. Ele pediu perdão ao pastor. Mas não é só isso. Encontrou também o perdão para os seus pecados no Senhor Jesus. Essa história nos lembra de Saulo, que no caminho para Damasco, de repente foi cercado por uma luz forte vinda do céu. Ele caiu no chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Um desconhecido dirigia-se a ele com uma autoridade que abalou profundamente sua alma. Quem era tal pessoa majestosa? Era Jesus, o Nazareno, que ele acreditava estar morto. Saulo estava presente quando Estevão fora apedrejado e ouviu a sua oração. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Mesmo assim, continuou perseguindo os cristãos, enfurecido demasiadamente contra eles. Atos, capítulo 7, versos 58 e 59. Também Atos 26, capítulo 26, verso 11. Mas agora, Saulo ouviu a voz do céu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Estas palavras do Senhor demonstram a maravilhosa ligação que há entre os cristãos aqui na terra com o Cristo glorificado no céu. Há um hino que diz: Cada golpe, zombaria e injúria sentes como tua própria dor. E muitos, ao serem agredidos, já passaram pela experiência de sentir o apoio e o encorajamento do Senhor. Para a continuação da nossa meditação, nós temos a leitura de Atos capítulo 11, do verso 1 ao 18, que o título do capítulo 11 é A Defesa de Pedro. Eu quero compartilhar com você alguns versículos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos
e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Enviando eles estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aleluia. Olha o poder de mim, de você estar conectado com Deus. Deus usa aquele que se dispõe a estar com Ele. Deus pode usar você aonde você está. Deus pode me usar aonde eu estou. Deus pode usar outra pessoa em outro lugar. É o mesmo Espírito que opera em mim, em você ou em outra pessoa. Quando assim nós damos lugar a Deus, ao Espírito Santo. O testemunho deste pastor é tremendo, pois ele estava conectado com Deus. O testemunho de Pedro aqui, a defesa dele para com esses é maravilhoso. Ele estava conectado com Deus. Assim como este homem que mandou alguns lá a Jope para falar com Pedro. Deus havia falado com ele através de um anjo. Saulo estava seguindo para Damasco para aprisionar aqueles que tinham contato com Deus. E no meio do caminho, Deus fez com que ele parasse
E olhe você que quando a voz disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Como ele sabia que era o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus, Deus, o Espírito Santo está em mim, está em você, está em outra pessoa que mantém comunhão com o céu. Os que nos perseguem não perseguem a nós, mas a Deus. Aleluia! O Senhor toma por sua a minha e a sua vingança. Não compete a mim, a você, a nós nos vingarmos, mas ao Senhor que fez os céus e a terra e tudo quanto nela existe. Então essa palavra veio para que eu e você, para que nós possamos descansar em Deus, entregar as nossas fadigas para Deus, para nós estarmos conectados com Deus e não com as pessoas. Sim, pelas pessoas, pelo amor de Cristo, mas se devemos reclamar a Deus pelas perseguições, pelas afrontas que eu e você sofremos, porque esses não nos criticam, mas sim a Deus. Aleluia! Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Entregue essa afronta a Ele. Aleluia! A Ele. Somente Ele vai fazer o que eu e você não podemos fazer. Porque aquele que nos toca, essa pessoa que nos toca a Deus, toca a Deus também. Aleluia. Pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.